nesse momento, citar um versículo, ou ler o versículo, que é a base de toda essa série de estudo que nós temos feito sobre família. O capítulo de número 13 de Hebreus, versículo de número 4, diz: venerado entre todos o matrimônio, seja o matrimônio, e o leito sem mácula. Aos fornicadores e aos adúlteros, Deus os julgará. Nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelas Tuas verdades incutidas nas Escrituras Sagradas. Nos dá a Tua paz, nos dá a capacidade de levarmos à frente esse projeto. Família, bênção de Deus. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito bom. Hoje eu gostaria de falar com vocês e comigo também a respeito, eu gostaria de fazer algumas perguntas, duas perguntas interessantes. O casamento, ele está firmado sobre uma palavra que as pessoas chamam amor. Essa palavra amor, ela tem sido muito banalizada nos últimos tempos. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta a você, marido, e a você, mulheres, esposa, nesse momento. Homens e mulheres, maridos e esposas, esposos e esposa, né? A pergunta é: você ama a sua esposa o bastante para morrer por ela? E a esposa, você ama o seu marido o bastante para viver para ele? Essas são duas questões interessantes. E nós temos o respaldo das Escrituras Sagradas, da Bíblia. Nós iremos ali para o livro de Efésios, capítulo 5, versículo de número 23, ou 25 ao 33, e aí quando trata do marido, né? E a pergunta primeira vai para o marido. E a pergunta é: marido, você ama a sua esposa bastante para morrer por ela? Eu falo isso hoje à noite, graças e paz à irmã Fátima, né, lá de Ipanguaçu. Eu falo isso hoje à noite, sobre esse amor do marido para com a esposa, porque uma certa vez eu estava querendo e cobrando algo da minha esposa, e ela disse: olha, veja o texto abaixo, e nunca saiu da mente. Então a Bíblia diz: vós, marido, amais vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para purificar com a lavagem da água pela palavra, para a si mesmo, né, apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve o marido amar as suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Está falando no geral, maridos e mulheres. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca alguém odeia o seu próprio corpo, antes alimenta, sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo e da sua carne, e antes da sua carne e osso dos seus ossos. Por isso deixará o homem pai e mãe, e sua mãe unirá-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério, eu digo isso a respeito da igreja, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Então o ensinamento bíblico, ele não devia ser algo difícil de ser praticado. Quando há um ensinamento bíblico claro para nós, é importante que nós aproveitemos esse ensinamento bíblico para fazer a coisa certa, tá certo? Então é importante que nós compreendemos bem a palavra de Deus em nossas vidas. E aí, o conselho da palavra do Senhor é que haja um amor do marido para com a esposa, mas um amor sacrificial. Uma coisa interessante e que nós podemos entender é que a gente não casa para ser feliz.
mas deve casar para fazer a outra pessoa feliz. E a gente, depois que casa, tem que amar. A Bíblia diz: ame a sua mulher e mulher ame o seu marido. Então é importante que haja esse amor sincero. E aí, primeiro vem essa grande cobrança das Escrituras e conselho de Paulo, que o marido ama a sua esposa de uma forma que tenha a capacidade de se entregar por ela. Ou seja, de se dar completamente por ela, de se dar inteiramente por ela. E às vezes as pessoas podem ver qual será o mais fácil. Amar, só quem ama é fácil, mas muitas vezes nós precisamos amar pessoas que não nos amam. Mas quando trata do amor do marido e mulher, trata de um amor sacrificial. Ele disse: amai a vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então a responsabilidade de amar dos maridos é grande e deve amar ao ponto de, se possível, dar a própria vida por ela, dar a própria vida pela sua esposa. Então essa é a pergunta que eu faço hoje de noite. Você ama a sua esposa o bastante para morrer por ela? E esse morrer não significa que você tem que morrer fisicamente. Tudo bem, pode ser que seja. Mas eu entendo morrer de uma forma que você não deve pensar noutra mulher, a não ser na sua mulher. Não deve ter olhos para a sua mulher, não deve ter apetite sexual para outra mulher, a não ser para a sua esposa. Não deve dar satisfação da sua vida no sentido de se entregar apenas à sua esposa. Então, o marido precisa disso, precisa amar a esposa ao ponto de fazer uma entrega sacrificial por ela. E aí, esse amor do marido é um amor comparado ao amor de Cristo pela igreja, um amor que se entrega. E diz que cada um ame em particular a sua mulher como a si mesmo. Como você gostaria de ser tratado, de ser amado pela sua esposa? Ame a sua esposa desta maneira. Então, essa é uma pergunta já respondida. O dever do marido é amar. Eu preciso amar a minha esposa, eu devo amar a minha esposa e amá-la sempre. Algumas pessoas dizem que não aguenta mais a esposa. A Bíblia diz que é melhor morar até numa casa assim, lá numa cabana, do que num palácio, numa casa bonita, com uma mulher rixosa. Mas não diz que deve deixar a mulher rixosa, deve continuar amando, mesmo com as dificuldades, com as lutas. Você deve continuar amando, porque Cristo, ele ama a igreja, mesmo a igreja tendo as suas dificuldades, seus deslizes. E aí, em segundo lugar, aqui nós encontramos uma outra pergunta, e a pergunta é: mulher, esposa, você ama o seu marido o bastante para viver para ele? E aí muitas pessoas têm tido essa dificuldade. Mas a Bíblia diz: vós mulheres, sujeitai a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. De sorte que assim a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres devem se sujeitar em tudo aos seus maridos. Ou seja, o amor do marido faz com que a mulher o ame e o retribua. De que forma? Vivendo para ele, estando disposta a se submeter a ele, num amor cordial, num amor cristão, num amor verdadeiro, num amor sincero, um amor capaz de suportar, porque o amor tudo suporta, um amor capaz de sofrer, um amor que não folga com a injustiça, mas um amor que se regozija na verdade. Aonde há a verdade, há um amor verdadeiro. Então, mulheres, sujeite ao marido. Agora, nenhum marido espere uma sujeição de uma mulher, uma submissão, ou um viver de uma mulher para ele quando ele não ama. E quando ele não ama, ele não tem que amar apenas de palavra. É muito fácil dizer eu te amo. É coisa fácil. Mas praticar o amor, ou seja, viver dia a dia esse amor, mostrar esse amor de uma forma clara no nosso viver cotidiano, em todo o tempo.
além de ser esposo, amigo e companheiro de todos os tempos. A mulher da mesma forma, além de ser esposa, e muitas vezes ela tem que ser companheira e cuidar de tudo. Então é importante isso, importante que haja o amor do marido, o amor da mulher na continuidade do casamento. Amados irmãos, vocês têm respeito um pelo outro, isso é muito importante. O respeito, a palavra de Deus diz, igualmente vós, marido, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, sendo vossos seus coerdeiros da graça, para que não sejais impedidas as vossas orações. Ou seja, é importante que haja esse respeito do marido pela mulher, tratando bem, vendo o seu lugar no casamento e tratando a mulher como ela merece ser tratada. A mulher, ela não é apenas a fêmea do homem, mas Deus a deu como esposa. E esposa trata-se de companheira, de auxiliar, de auxiliadora, e ela é idônea nisso. O papel da esposa no casamento é muito importante, mas o marido deve respeitá-la, tratá-la com dignidade. Eu cito alguns exemplos práticos, talvez muito não concordem, mas não é interessante que a mulher saia com um botijão de gás nas costas, trazendo lá da mercearia ou do Casa do Gás que não entrega, o outro fazendo outra tarefa pesada, quando o marido pode fazer. Não vai desclassificar a mulher se ela fizer, mas ele deve poupá-la disso. Não é interessante que a mulher faça isso. Uma vez eu presenciei um caso, o homem dirigindo e a mulher empurrando o carro, estava sem pegar. Então, não é disparitário. Então, deve haver uma coabitação, deve haver um entendimento, deve haver honra e respeito, pela mulher, por ser algo assim que a Bíblia diz mais fraco, no sentido que a mulher tem as suas fragilidades em umas limitações do seu corpo que ela não deve fazer. Deus não fez ela para fazer isso. Agora, a necessidade de haver essa respeito pela mulher. E muitos maridos não têm. Mas eu aconselho que você deve ter esse respeito pela sua esposa. E a esposa também deve ter o respeito pelo seu marido. A palavra de Deus diz: cada um de vós em particular, ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a mulher ou a esposa reverencie o seu marido. Então, a necessidade disso dentro do casamento é a Bíblia ensinando, não tem como. Pastor, mas é tão difícil. Eu sei que é difícil. Nós estamos há alguns anos de casado, já quase 30. A gente sabe que não é fácil. Nós não estamos aqui ensinando mágica para você não ter problema no seu casamento. Nós estamos ensinando maneiras como você pode resolver os problemas que surgirão no seu casamento, na sua casa, na sua família. E para ter uma família com base sólida é importante a participação ativa do homem e da mulher, do marido e da esposa, para que haja um equilíbrio, cada um no seu devido lugar, tomando as suas posições. Então nós encontramos essa pergunta. E a terceira coisa aqui que podemos notar, um não é maior do que o outro. A Bíblia não ensina que um é maior do que o outro. Ensina que cada um deve estar no seu devido lugar, o marido sendo o cabeça do lar, a mulher sendo também ali a auxiliadora dele, mas não ensina que um é maior do que o outro. Um não é maior do que o outro. Ninguém é maior do que o outro dentro do casamento. Não, todos são iguais perante Deus. Principalmente diz: todavia não há homem, 1 Coríntios 11:11. Todavia não há homem sem a mulher e nem a mulher sem o homem no Senhor, porque a mulher provém do homem e assim também o homem provém da mulher, mas tudo provém de Deus. É o ensinamento da palavra do Senhor, para nós. Então a palavra de Deus, ela nos ensina claramente
sobre isso e nós entendemos claramente sobre isso e devemos praticar isso. Então, deve haver o respeito da mulher pelo marido, do marido pela mulher e também o entendimento que um não é maior do que o outro. A palavra de Deus diz lá em Gálatas capítulo 3, versículo 26 ao 28, diz: porque vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quantos foram batizados em Cristo, vos revestidos de Cristo. Não há judeus nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Que maravilha! Infelizmente, as pessoas não entendem as Escrituras e deturpam os ensinamentos de Deus sobre o casamento, sobre a família. No casamento não há lugar para machismo, nem também lugar para feminismo. Há lugar para masculinidade e para feminilidade. O homem tem que assumir os papéis masculinos e a mulher o papel feminino dentro do casamento, sem nenhum preconceito. E na hora das necessidades, na hora de fazer as coisas corretas, pode fazer, pode ambos estar ali para juntos ser cooperadores no casamento. É como um carro que está andando na estrada, precisa dos pneus dianteiro, traseiro, precisa de tudo. Então o casamento precisa do papel dos dois serem cumpridas para que essa família tenha uma base sólida. E aí esse avanço entra nos filhos, que são as bênçãos de Deus, são a herança do Senhor. Nós devemos entender que os filhos não são nossos, são do Senhor e temos que criar para o Senhor. Existe pessoas que dizem que está criando seus filhos para o mundo. Não, você é crente, você conhece a palavra de Deus, não crie seu filho para o mundo, crie para Deus. Ore por eles, entregue ele a Deus, confie eles na mão de Deus e eduque como a Bíblia ensina. Então, essa palavra dessa forma. Então, o que o amado apóstolo Paulo está ensinando acerca do amor cristão aqui, o amor do casamento em Efésios 5, 22 ao 33, é suficiente. Está ensinando a respeito da suficiência do amor dentro do casamento, com base na palavra de Deus. Como diz lá no livro de Hebreus: digno de honra entre todos seja o matrimônio, e o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então, digno de honra entre todos seja o matrimônio. O contrato matrimonial, chamado casamento civil, é o único bíblico que nós devemos adotar e respeitá-lo, pois é um contrato de direito, de caso, onde homem e mulher se compromete diante de testemunhas oculares e também os registros dos homens, provando o seu amor através de um casamento. E esse matrimônio, ele é digno de honra, e o matrimônio de todos, de ser honrado, de não ser quebrado, mas ser zelado de ambas as partes. A responsabilidade do homem é maior no casamento do que o da mulher, mas ambos têm um grande compromisso de manter isso. Cada um de nós, marido e mulher, somos responsáveis pelo bem-estar do nosso casamento, sendo que a responsabilidade maior, como nós já vimos falar, que é do marido, que é o cabeça. Quero, porém, que saiba isto, que Cristo é o cabeça do homem, o homem o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11, versículo 3. Você diz: pastor, eu não concordo com isso. Olha, você vai ter que brigar com a Bíblia, brigar com Deus. Deus, ele quis dessa maneira. Isso é o que a palavra de Deus nos ensina. E o Senhor Jesus Cristo disse: se nós sabemos estas coisas, bem-aventurados somos quando nós praticamos estas coisas. Eu gostaria de deixar algumas sugestões práticas, rapidamente, para vocês. E se der tempo eu falarei alguma coisa sobre algumas sugestões práticas sobre finanças. Se não, em uma próxima aula nós podemos tratar sobre isso. Agora, primeiro, viver acima de tudo do modo digno do Evangelho. É uma coisa fantástica. O crente, ele deve viver acima de tudo do modo digno do Evangelho. Seja ausente, seja presente, Seja sábio e faça tudo para a glória de Deus. Estabelecendo um relacionamento com seu cônjuge que satisfaça e perdure pelos anos,
Mas para isso exige uma ética bíblica no casamento. O alvo da ética é fazer com que o seu cônjuge se sinta bem e abrir caminho para promover intimidade e que possam crescer pelos anos. Então, algumas sugestões práticas aqui que nós gostaríamos de deixar. Primeiro, as positivas. Dá sugestões e crítica em particular e com carinho. Muitas vezes, principalmente os homens, eles erram. Porque nós homens, nós nunca às vezes queremos criticar quando estamos sozinhos. Queremos sobressair. Está errado. Nada de querer criticar o outro na frente dos outros. Isso não funciona. Dá um problema, dá briga, dá confusão. A mulher também não deve fazer isso. Vale para ambos, viu? Tratar todo o tempo com educação e dignidade. Então é importante ser educado com seu esposo. Quando namora é querido, amor, benzinho, coisa e tal, né? Quando vê a lua, mostra a lua, olha que lua linda. Aí quando casa, aí a mulher diz, olha a lua, meu amigo, meu amor. Ele vai dizer, cuidado para não levar uma topada. Nunca vi essa lua não, né? E aí trata mal, né? Então, manter-se fiel. Fidelidade é coisa importante, digno de honra o matrimônio. Ser fiel em todas as coisas dentro do casamento é importante demais. A fidelidade ajuda, não, preserva a integridade do casamento, com certeza. Reter em confiança a sua vida íntima, ou seja, nunca tratar da sua vida íntima fora, ou seja, reter em confiança aquilo que você vive como casal, você e sua esposa e seu esposo, né? Vocês não devem manter em confiança, né? Tomar decisão juntos é importante, né? Muitas vezes até para comprar uma panela de pressão é importante combinar, né? Às vezes a mulher mandou o marido comprar a panela de pressão, o marido resolveu comprar e comprou uma panela lá de 2,5 litros. Não dá para cozinhar para a família, né? Então é um prejuízo. Então, outras coisas é importante pensar junto, até quando vai fazer reforma na casa, comprar um móvel e tantas outras coisas, né? Às vezes, por não se comunicarmos direito e não tomar decisão junto, a gente toma muito prejuízo. Informar sobre os horários e locais, onde vou, quando espera voltar. Não é indecente sair de casa e dizer, eu vou ali. Ali tem que ter um lugar. Tanto para o homem como para a mulher. A gente acha que só a mulher deve dar satisfação, mas o homem deve dar, eu vou ali. Ah, você é mandado pela mulher? Não, eu não sou mandado pela minha esposa. Não, eu preciso informar ela onde vai. Hoje eu saí para vir aqui para o Templo Central, eu disse a ela, eu estou saindo, provavelmente estarei lá no Templo Central e só voltarei provavelmente às 8 horas da noite, por aí, 7h30 para as 8 horas. Então eu tenho um horário previsto para chegar, porque a gente precisa planejar outras coisas juntos. E isso ajuda, essa dá satisfação. Quem não quer dar satisfação, ninguém fica solteiro, morando sozinho, né? E aí não precisa dar satisfação a ninguém de nada, vive da maneira que quer e acha que quer, certo? Dedicar uma porção do tempo de folga para a família. E às vezes isso aí a gente não faz, a gente alega que precisa trabalhar, e a gente não tem tempo para a família, não tem tempo para a esposa, não tem tempo para filho, né? E só tem tempo para a gente, e vice-versa. Então é importante que tiremos tempo para a família, informar sobre a vida financeira, ou seja, é necessário que a esposa saiba quanto o marido ganha e o esposo saiba quanto a esposa ganha, se no caso ela ganha, e se ela não ganha nada, ele deve proporcionar uma mesada, nem que seja pequenininha, mas é necessário que tenha uma mesada, se possível, né? Para aqueles que têm salário fixo, para quem não tem, vai dando uma gorjeta quando pode, mas estou brincando não, estou falando sério. É importante, a mulher ela se sente bem quando tem o seu próprio dinheiro, né? Falar livremente sobre sentimento profundo, então não deve ter cerimônia de falar um com o outro quando sentir alguma coisa, não deve guardar queixa nem rancor, deve tratar logo. Isso são coisas relevantes, coisas positivas que devem estar acontecendo dentro do casamento. Alguma sugestão negativa que devemos evitar. Nunca fique habitualmente a sós com pessoas do sexo oposto. Então, eu que sou casado, você que é casado, homem, mulher, não deve ficar a sós, né? Com pessoas do sexo oposto, isso é perigoso, isso é conselho que ajuda. Não fale com leviandade sobre a fidelidade do seu cônjuge, então tem que termos respeito, não devemos
usar a palavra leviana, coisa assim. Não conte história que o seu bem se deu mal, ou seja, contar piada ou coisa engraçada quando a sua esposa ou seu esposo se deu mal. Isso traz às vezes vergonha e muitas vezes traz um desconforto, né? Não argumentar na presença de terceiros, né? Muitas vezes somos pegos querendo criticar o nosso cônjuge na presença de terceiro, nem dos filhos, né? Dos seus filhos. É bom que tenha alguma coisa para falar, falemos a sós, tenha um momento a sós com sua esposa. Não tome decisão sozinho, que é aquele lá, só reforçando, tomar decisão junto, porque a decisão sozinha, elas nos dão prejuízos, muitas vezes. Na hora de fazermos a despesa, fazemos só, na hora de pagar, queremos que o outro pague, aí é um problema, né? Problema sério. Não critique os parentes, formação, aparência física do seu cônjuge, são coisas que não podem mudar, e muitas vezes as pessoas começam a criticar os parentes, tudo coloca o pai, a mãe, um irmão no meio, um cunhado e etc, um sobrinho, e às vezes a formação daquela pessoa, um é formado, o outro não é formado, mas quando estava namorando não se importou com isso, né? Querido de todo jeito. A aparência física, né, da pessoa, né, não vai mudar nada, né? Às vezes muda assim com o tempo, como no meu caso, o cabelo caiu, né? Vocês acreditam que eu era bonito um dia? Eu agora estou desajeitado aqui, o socorro vai ter que me aguentar, né? Eu preciso disso, que ela me aguente, né? Coisas que não podem mudar, são coisas que não podem mudar, não devem criticar. Não pratique castigo ou decepção, ou seja, não maltrate o outro, ou não deixe de ter uma sua vida, por exemplo, amorosa, porque qualquer coisa, não quero, vou dormir na sala, vou dormir no quarto do filho, ou etc. Não faça isso, homem e mulher, não faça isso, isso traz muito problema. Não ameace o outro, tem gente, todo mundo ameaça o outro, vou deixar, não quero mais você. Vai que o outro se aborrece e resolve ir embora, e aí fica no prejuízo. Então essas ameaças não devem acontecer, tratar o outro com ameaça. Não trate com diferença ou frieza, né? Seja sempre amorosos uns para com os outros, isso deve acontecer para a glória de Deus. Não dê atenção ao seu cônjuge que deve dar para outra pessoa, essa é uma coisa importante. Então aquilo que outras pessoas querem atenção, vocês estão me entendendo o que estou falando, não deve ser dado para outro. Então faça tudo para a glória de Deus. A Bíblia diz que comais ou bebais, ou faça qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Eu quero aproveitar mais um tempinho aqui, mais uns 10 minutos do seu tempo, hoje, e tratar sobre a vida financeira e valores importantes na estabilidade do casamento. Eu quero só citar aqui as referências bíblicas, depois você pode pegar. Eu vou tentar ver se eu coloco aí embaixo desse vídeo depois, e aí você pode colocar lá e você pode pegar essas referências, né? E você vai aprender muito. A vida financeira é um sistema de valor importante para a estabilidade do casamento. Depois da questão do adultério, da infidelidade, a coisa que tem mais trazido divórcio na vida das pessoas é a questão financeira. Por isso devemos ter cuidado. Quero citar 15 sugestões que podem ajudar bastante. Eu vou ser bem rápido e sucinto com isso. Cuide e use cuidadosamente tudo que você está na mão e que você possui, seja dinheiro, roupa, móveis, livros e etc. Então tudo que você tem, cuide, porque eles podem se estragar e aí você vai ter que comprar outro, né? Tem pessoas que não têm muito zelo, mas cuide. Falando de roupa, ainda tenho a camisa do meu casamento, a calça não, que não coube mais, que engordei um pouco, né? Um pouco não, aumentei quase 10 quilos depois de casado, significa que a esposa está cuidando bem, né? E aí, mas ainda tenho a camisa do meu casamento, de vez em quando eu visto ela, graças a Deus pelo zelo. Reconhecer que tudo o que possuímos vem de Deus, é importante. Jó reconhecia isso, ele disse: recebemos o bem de Deus e não receberemos o mal. Então é importante que a gente possa receber as coisas e considerar que são de Deus. Fazer da sabedoria o objeto da sua vida, né? É importante ter sabedoria para fazer as coisas. Quando trata-se das pessoas que pertencem a uma igreja, é importante que aprenda a dar a Deus o que é de Deus, né? Reconhecer que pertence a Ele, no caso do dízimo e das ofertas, que Deus há de abençoar. Nós temos o exemplo de Jacó, que fez isso.
Ao compreender que alimentos e roupas são as necessidades básicas, que Deus promete suprir tudo. Tudo recebemos de Deus, além de indicar que apenas a abundância e das bênçãos de Deus. A Bíblia diz que se temos com o que cobrimos e vestimos e o que comer, com isso estejamos contentes. As outras coisas, elas são bênçãos de Deus e quando chega a gente deve saber usá-la de maneira correta. Ser flexível em ajustar-se ao ganho e ao perda. Paulo disse em Filipenses 4 que sabia estar contente em qualquer situação. É importante que a gente saiba viver com um salário mínimo, com 2, com 3, se por exemplo voltou para 2, saber viver com aquilo que tem. E se acontecer prejuízo, como muitas pessoas agora nesse período de crise, alguns estão tendo prejuízo, por exemplo, pessoas que ganhavam R$2.000, estão recebendo aí uma ajuda do governo de R$600, o que é para uma pessoa que trabalhava de predeiro ou de motorista, que ganhava um certo valor e agora recebendo apenas essa ajuda, que não é muito, não é o suficiente. Então tem que aprender. Aumentar o máximo e os meios de ganho que Deus dá. Então a palavra de Deus mostra que a gente deve ter sabedoria nas coisas, para também aproveitar o máximo daquilo que Deus dá para fazer com que aquilo possa render o máximo possível. Versículo 11, a Bíblia diz, Romanos 12, não sejais vagaroso, mas no cuidado, sede fervoroso no Espírito. Então, devemos ser cuidadosos com as coisas. Aprender a investir sabiamente. É importante saber investir de forma sábia, Dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Saber colocar as coisas no lugar certo, Cultivar o senso de preocupação com as necessidades dos outros. É importante que a gente ajude as outras pessoas, nossos vizinhos, parentes e amigos que precisar de nós. É importante porque a Bíblia diz que mais alegria dá do que receber. Cultivar um senso de preocupação para outras pessoas. Estabelecer norma para determinar a quem dá, usando o seu lar como meio de conhecer necessidades alheias e partilhar o Evangelho com os seus vizinhos é importante. Uma coisa interessante, procurar a liberdade financeira, livrar-se da dívida. A Bíblia diz que nada fiquemos devendo a alguém, exceto o amor. Se é imposto a gente paga, se é tributo paga, se é tudo que for necessário pagar. Ser livre de transações desonestas. A Bíblia diz, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe com as suas próprias mãos, Efésios 4, 28, para ter com o que acudir os que têm necessidade. Livre das preocupações e da falta de dinheiro. A Bíblia diz que nós não devemos servir a Deus e a mamão, devemos servir só a Deus. Diz que devemos estar preocupados com o dia de amanhã, basta o dia de amanhã o seu próprio mal. Diz que Deus cuida dos passarinhos. Aquela busca frenética, morrendo de trabalhar, às vezes o cara ganha 1 milhão, mas perde a família, perde o sossego e etc. Então é importante que buscar o reino de Deus e a sua justiça, e basta cada dia o seu próprio mal. Livre de dar segundo a orientação de Deus. Então é importante, livre para dar. A Bíblia diz que quem dá com alegria, o sol brilhará. Então dar a Deus uma oportunidade de prover necessidade antes de comprar, ou compreender que Deus é capaz de prover o dinheiro para aquilo que precisa ser pago. Ou seja, nós é importante que a gente confie na graça de Deus, confie na provisão de Deus, saber que estamos nas mãos de Deus e não queremos antecipar as coisas fazendo de forma errada. Então, outra coisa aqui dispensar despesa com serviço desnecessário, usando as suas aptidões e talentos de familiares em troca de serviço por conhecido. Então tem coisas na casa que não é obrigado a gente pagar, por exemplo, pagar para um predeiro trocar um trinco, trocar uma lâmpada, se eu sei trocar. Tem gente que não faz isso. Eu conheci uma história de uma igreja que mandou o pastor embora, porque ele teve uma discussão com o diácono da igreja, porque o diácono, ele pediu para trocar a lâmpada na casa e o diácono foi lá e ensinou como trocava a lâmpada. Ele disse, não, eu não vim aqui trocar a lâmpada, eu passei 4 anos no seminário estudando, não foi para trocar a lâmpada de casa pastoral. Mas é uma coisa tão fácil, você sobe lá, faz isso, pinta, faz alguma coisa, é importante. Vai economizar dinheiro. Então, tudo que a gente faz, economiza e vai render para outra coisa. Então, é necessário que a gente aproveite a aptidão. Tem um parente que sabe pintar, ele vem lá na sua casa, pinta, você outro dia vai lá, faz o traço de massa na casa dele, limpa o quintal, se possível. Estou falando de coisas práticas, só para a gente ter noção.
Comprar com disciplina. Bom negócio é poupar dinheiro somente com item necessário. Muitas vezes a gente quer gastar e às vezes a gente tem que sentar e pensar e tem que parar, né? Esses dias eu tive que fazer isso, tive que parar para pensar. Eu estava ansioso, querendo trocar o carro no mais novo. Eu digo, sabe de uma coisa? Eu vou arrumar dívida para ficar pagando, então deixa como está. E Deus me deu essa orientação, sentei lá com o Socorro, com o menino, e combinamos e disse, vamos ficar contentes com isso aqui por um tempo, até que mais à frente a gente pode mudar. Então, procurar descobrir razões, porque Deus permite que meio seja insuficiente, prova de fé e pecado, etc. Muitas vezes acontece em nossas vidas que as coisas não estão indo bem, mas devemos descobrir a razão porque Deus está permitindo que tudo aquilo esteja acontecendo. E para a sua meditação, coloque no seu coração uma coisa, o Salmo 128, que diz, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Diz que ele diz que a sua esposa é como as plantas, né, Vamos ler o Salmo. Diz assim, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, porém comerás do trabalho da sua mão, feliz será e tudo irá bem. A sua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e teus filhos como rebentos de oliveira à volta da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor abençoará desde Sião. Tu verás o bem de Jerusalém e a paz, né? Verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás o filho do teu filho e a paz sobre Israel. Amados, que Deus abençoe. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Não estou dizendo que você não vai ter problema, que você não vai ter dificuldade, que você não vai ter lutas com a sua família, com a sua casa, com o seu lar e com o seu casamento. Mas coloque Deus no centro da sua vida e do seu casamento, pois a Bíblia diz que a cordão de 3 peças não se rebenta com facilidade. Nunca tome decisão sem a orientação de Deus. Pensa nisso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Digno de honra seja o matrimônio. Deus abençoe a sua família e guarde do mal nesses dias, cada dia difícil que passa. Que sejamos abençoados por Deus.